capítulo de número 16, irmãos. Só esse versículo para basear essa palavra aqui. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Todo assento aí dando glória a Jesus. Aleluia! Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade de poder estar mais um dia na sua casa, na sua presença, para lhe adorar a beleza da sua santidade. Amém, igreja? Amém. Quem é grato aqui é Deus por essa riquíssima oportunidade. Glória a Deus, né? A primeira coisa aqui que nós queremos meditar com a igreja, né, é o que está no capítulo 3, no versículo de número 1. Capítulo 3, versículo de número 1. A primeira coisa aqui é quem era Nicodemos, né? É a primeira coisa, quem eram Nicodemos. Quando paramos para analisar o capítulo 3, versículo 1, nós podemos ver que Nicodemos era um homem, não é, fariseu. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Aleluia! Nicodemos, ele era um líder. Nicodemos, ele fazia parte ali do Sinédrio, né, que era composto, uma espécie de tribunal, né, que era composto ali por 71 homens. E Nicodemos, ele era membro ali do Sinédrio. Nicodemos, que era uma autoridade, né, religiosa, ele era um judeu, era uma autoridade religiosa. Nicodemos, ele não era qualquer pessoa. Nicodemos era um homem importante. Diga comigo, Nicodemos era um homem importante. Estou muito fraco, tem mais gente aqui. Diga, Nicodemos era um homem importante. Diga, mas faltava-lhe Jesus. Mas faltava-lhe Jesus. E sem Jesus, irmão, a gente não é nada, não é ninguém. Jesus declarou em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus! Então nós precisamos e dependemos de Jesus para tudo, irmão. Ele, tu respira por causa dele. Ele, você dormiu e acordou por causa dele. Já tomamos café hoje, para quem já tomou, né? Por causa dele. É ele quem provê, é ele quem dá a você a saúde para trabalhar, é ele quem dá a você a força, o vigor. Se não comeu, vai comer daqui a pouco, né? Tem gente que já deixou para mais tarde para bater valendo. Vem com a barreira com ela nas costas para depois descontar em casa. Mas Jesus, ele é quem cuida, irmão, de mim, de você. E sem ele você não pode fazer nada. Então, aqui nesse primeiro ponto aqui, quem era Nicodemos? Ele era um príncipe dos judeus. Ele era uma autoridade, não é, espiritual, uma autoridade religiosa. Era um homem respeitado. A história diz que Nicodemos era até rico, mas Nicodemos precisava de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 26, que adianta o homem, ser humano, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Deus não é contra o homem prosperar, Deus quer que o homem prospere. Deus não é contra o homem crescer, Deus quer que o homem cresça. Glória a Deus. Mas o prisma de Deus, a prioridade de Deus é a salvação da alma do mais vil pecador.
pessoa, Deus dá. Ele abre porta, Ele dá casa, Ele dá carro, Ele prospera. Mas o que Deus realmente está interessado é em salvar a alma do mais vil pecador. Por quê? Mateus 16, não é? 26. Porque não adianta um homem ser podre de rico, ter tanto dinheiro, ter tanta fama, ter tanto sucesso, aparecer no Raul Giro quando ele estava aí na ativa, não é? Está aí na mídia, sim ou não? Sim. Ter fama, ter status, ter poder, ter sucesso, mas ele não tem o nome escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Deixa eu ver. Faça barulho no sangue aí. Amém, irmão? Não tem maior vitória. Então veja bem, não adianta o homem ter tudo e não ter Jesus, não ter a salvação. Nicodemos, ele era um homem importante. Olha aqui no primeiro tópico, ele era um homem importante. Aleluia! Ele era um homem respeitado, sim ou não? Ele era respeitado, mas faltava-lhe Cristo. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. A segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto é a fé de Nicodemos em Jesus. A fé de Nicodemos em Jesus, irmão. Está no capítulo de número 3 e no versículo 2. Capítulo 3 de Nicodemos. Acompanhe comigo. No versículo de número 2. Tá certo? Olha o que é que o texto vai dizer aí, ó. E este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, Rabi. Daqui a pouco eu vou continuar. Mas para você entender, ele foi ter de noite com Jesus. E nós sabemos que a Bíblia não diz, mas existe uma conjectura, né, sobre esse capítulo e versículo, sobre essa parte, que Nicodemos ele foi ter de noite com Jesus para não ser visto, né, pelas autoridades religiosas que ele, né, fazia parte. Então ele vai ter de noite com Jesus para que as autoridades religiosas não vissem ele. Então ele vai ter de noite com Jesus, né? É como que ele fosse, né, escondido, porque para os líderes ali, porque Nicodemos era um líder também, então para os outros líderes, os outros judeus, Jesus, ele era uma pessoa polêmica. Aleluia. Para os judeus ali, que rejeitaram Jesus, ele era uma pessoa polêmica. Então, os judeus não entravam em acordo com Jesus. Então, Jesus pregava, Jesus ensinava, mas os judeus não acreditavam. Os judeus não davam o quê? Credibilidade, não davam crédito. Então, para os judeus, é por isso que Nicodemos vai ter de noite com Jesus, né? É uma conjectura. Então, ele vai ter de noite porque Jesus, para os judeus, é uma figura o quê? Polêmica. Rapaz, esse cara aí, o que ele ensina, o que ele prega, o que ele fala, está tudo errado. Então, os judeus não recebiam. Os judeus não acreditavam naquilo que Jesus falava, naquilo que Jesus ensinava. Eles não acreditavam, igreja. Havia divergência, né, de opinião. Então veja bem, havia divergência de opinião. Então Jesus ensinava e os judeus, né, pensavam de outra maneira. Eles tinham uma opinião formada para com Jesus e era uma opinião negativa. Então Nicodemos, por que ele não vai de dia falar com Jesus? Porque se ele vai de dia, o que acontecer? Os religiosos iriam ver. Onde Nicodemos está? Está falando com ele. Com o herege. Olha o que ele está. Ele está com o herege. Ele está com o mentiroso. Ele está com o falso profeta. Porque Jesus, para os judeus, era um mentiroso.
Jesus para os judeus era um falso profeta. Jesus para os judeus era um falso líder, era um falso Messias. Igreja, aprenda que não importa o que alguém pensa de mim e de você, o que importa é o que Deus pensa nele. Por que você se incomoda tanto com o que alguém fala, com o que alguém pensa? E você se incomoda, igreja, mas na verdade não era para você se incomodar, não. Está batendo aleluia, está dando a paz da glória. Se eu já marchar, agora que eu vou marchar. Se eu já vou lugar, agora que eu vou lugar. Se eu já me envolvi na obra, agora que eu vou me envolver. Bate aí. Quanto mais bate, mais Deus derrama unção. Quanto mais bate, mais Deus derrama o poder dele. Quanto mais bate, mais Deus usa na terra do levante a mão aí e decora o nome de Jesus. Diga para Deus ou três, deixa bater. Diga para Deus ou três, deixa bater, rapaz. Enquanto alguém bate e percebe, você adora, você glorifica, você exalta o nome do Senhor. Então preste atenção, porque a gente está falando da maior profecia, a Bíblia. E Deus se revela como Ele quer. Não é como Ele você quer, é como Ele quer. Mas Ele está se revelando, Ele está presente aqui neste lugar. Então veja bem, nesse segundo ponto aqui, a fé, né, de Nicodemos em Jesus. Então Nicodemos, veja bem, ele vai até Jesus. Está no capítulo 3, versículo de número 2. Ele vai até Jesus. Então a primeira coisa aqui, ó, que eu vou destacar nesse segundo tópico aqui, preste muita atenção. A fé de Nicodemos em Jesus levou ele a ter interesse tanto em Jesus como em seus ensinamentos. Eu vou repetir para quem não pegou. A fé de Nicodemos em Jesus levou ele a ter interesse tanto em Jesus como em seus ensinamentos. Por exemplo, está em Mateus, capítulo de número capítulo de número 15, versículo 21, que fala da mulher cananeia. A mulher cananeia, diferentemente de Nicodemos, a mulher cananeia, preste bem atenção, ela não era judia, ela pertencia aos gentios. A mulher cananeia de Mateus 15, 21 não era judia, ela não pertencia aos judeus, ela pertencia aos pagãos, aos gentios. E mesmo assim, quando ela vê Jesus na área dela, ela não perde tempo. Eu creio que aquela mulher ouviu falar de Jesus, porque a fama de Jesus ia por todo lugar. A fama de Jesus percorria por todo canto. Então ela vai até Jesus. Assim como Nicodemos, ela vai até Jesus. Eu estou usando esse texto para você entender a palavra. Assim como Nicodemos foi, essa mulher também foi. Por que ela foi? Porque ela creu em Jesus. Porque ela sabia que o único que poderia mudar a situação dela e a história dela estava bem ali. Era o Senhor e Salvador Jesus. E mesmo Jesus liberando uma palavra dura para ela, porque Jesus queria ver a fé dela, não que ele não sabia, mas para ela entrar na história, ele diz: não é bom tirar o pão na boca dos filhos e deitar os cachorrinhos. O que foi que ela falou? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do céu. Senhor, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé, mulher. Deus quer ver a tua fé. Quem pode adorar, quem pode adorar? Diga para todos os três: Jesus quer ver a tua fé, vaso. Diga: está difícil, adora. Diga: está doendo, adora. Para no estreito, glorifica. Para no vale, profetiza.
quando tudo vai bem, é mesmo que tirar pirulito da boca de menino. Glória a Deus. Hã? Não é? Jesus, tu és lindo, cheiroso, maravilhoso. Vai pro guarda-roupa, tá tudo estufado. A sapateira, não falta sapato, não falta perucada. O armário cheio, olha a geladeira, tá cheia, é muita carne branca, muita carne boa. Mas quando tu olha a geladeira, como é que eu vi pro carro? Quando tu olha a geladeira, tá lá aparecendo um palco de show, só tem fumaça. Não é? Quando tu procura roupa, só tem aquela parece farda. O sapato parece, tá com boca de jacaré. Irmão, você adorar e exaltar em meio à luta é para quem é verdadeiro adorador. É para quem é verdadeiro adorador. Quem é verdadeiro adorador, adora a Deus independentemente da situação. O pão está quebrando e Maraquel, ele está adorando. Está faltando o pão, ele está adorando porque ele crê na providência de Deus. Ele sabe que Deus vai prover, ele sabe que Deus vai mandar, ele sabe que Deus vai fazer o impossível. Então adorar a Deus quando tudo vai bem, meu irmão, é fácil. É na luta que Deus quer ver a minha tua fé. Ah, eu não tenho fé, não tenho fé, não, então você vai ver a glória. Porque para ver a glória tem que ter fé. Então vamos rasgar a Bíblia, porque a Bíblia está ensinando. Para ver a glória, você tem que crer. Nós temos que crer. A gente está falando aqui, ó, a fé de Nicodemos é Jesus. Segundo ponto aqui. Aí você vê João capítulo 11, versículo 39 e 40. Diz Jesus: tirai a pedra. Qual é a pedra que você vai remover? A pedra da falta de perdão, a pedra da falta de amor, a pedra da incredulidade, a falta de fé, a pedra da desobediência. Quero ver quem está agora. A pedra do pessimismo não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Rapaz, isso é pior, pessimismo. Não, troque o pessimismo pela perseverança. Não vai dar certo, não, já deu. Meu marido olha para a esposa e fala: o que essa mulher tem hoje? Não vai dar certo, não, rapaz, já deu. Já deu certo. Calma, minha filha, calma. Meu filho, calma. Já deu certo já. A causa não vai sair, já saiu. Eu já vou agradecer pela fé. Eu já vou dar glória pela fé. Vou marchar pela fé. Eu vou adorar pela fé. A vitória não vai sair, ela já saiu. Quem pode abrir a boca para adorar o Rei dos Reis? Quem pode adorar esse Deus? Abre a boca da boca. O quarto homem da fornalha está presente neste lugar. O leão da tribo de Judá, aleluia. Creia somente. Ande na terra. Aleluia, sou de cá. Em meio a essa luta eu quero que você me adore. Em meio a essa luta eu quero que você me exalte. Eu estou contemplando o que tu estás passando. Eu vou te dar vitória. Eu estou chegando. Mas você precisa ficar no lugar e na posição, diz o Senhor. Aleluia, que pode adorar a Ele. Salmo 35, choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh Deus terrível, oh Deus tremendo. Essa noite pode se tornar um dia, pode se tornar 10 dias, 20 dias, um mês.
chegar. Ele vai chegar e vai fazer. Agora eu e você precisa acreditar, crer. Não perder a fé. Hebreus 11, versículo 1 e versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento, fundamento. Não é qualquer coisa não, tem fundamento. A fé é o firme fundamento, das coisas que não se vê, mas se espera. Então a fé é o fundamento, meu irmão, é a base. Você tem que crer, eu tenho que crer, nós temos que crer, igreja. Porque Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus não mudou. Diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele quer ver a minha, a tua fé em meio à luta, em meio ao processo. Ele está provando a minha fé, Ele está provando a minha fé. E eu creio que nós iremos sair aprovados dessa prova, dessa luta, dessa peleja. Assim como essa mulher saiu vitoriosa, eu e você também vai. Levante a mão de glória, o nome dele vai O diabo quer que você saia do lugar, o diabo quer que você saia da porta, o diabo quer que você desista. Eu não vou seguir adiante, não vou ficar por aqui. Eu vou parar. Não é? A falta de ânimo, a fé muitas vezes vai embora. Mas quando você chega em uma reunião como essa, Deus se revela que Ele está se revelando para aumentar a tua fé, para dar uma injeção de ânimo, para te dar uma injeção de fé, para você sair daqui renovada. Toma apoio pela alma, porque a caminhada ainda é muito longa. Toma apoio pela água, a caminhada ainda é longa. Você não vai morrer, você não vai parar, você não vai desistir. O diabo vai ser envergonhado, o diabo vai cair por terra e o nome vai ser glorificado na sua vida. Escute a palavra de Deus, preste toda a atenção. Daqui a pouco estamos terminando, preste atenção. Assim como essa mulher de Mateus 15, 21, mulher cananeia, ela buscou Jesus, Nicodemos também buscou. Você não veio buscar o Senhor? Quem vem buscar Jesus não volta para casa do mesmo jeito. Não volta, irmão. Quem vem buscar Jesus, quem vem buscar. Eu estou falando de quem vem buscar Jesus. Não é pastor, nem fulano, nem cigano. Quem vem buscar Jesus não volta para casa do mesmo jeito. Jesus não deixa. Jesus não deixa você voltar para casa do mesmo jeito, não. Ele trabalha na tua estrutura, Ele trabalha na tua saúde, Ele fecha a sepultura se estiver aberta, Ele visita a pressão, Ele visita a tua saúde, porque Ele é Deus. Diga para 2 ou 3, Deus está te visitando esse dia de hoje, Ele está te visitando. Enquanto você está aqui adorando, que está pelejando nas caras, Ele está visitando você e está lhe dando um livramento de glória. Quem recebe esta noite a palavra de Deus? Esse Deus é demais, Ele faz. Aleluia. Eita, Jesus, é forte. Escute isso. A fé de Nicodemos, em Jesus. É o primeiro ponto aqui, o segundo tópico aqui. Eu quero deixar essa primeira coisa. A fé de Nicodemos em Jesus levou ele a ter interesse tanto em Jesus como em seus ensinamentos, como eu já citei. Levou ele a ter interesse por Jesus, a ter interesse pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. A fé dele leva ele a buscar Jesus, a buscar a palavra, a buscar a revelação, a maior revelação que é a palavra de Deus, irmão. A fé dele eu consigo enxergar no texto.
Não está explícito no texto a fé de Nicodemos, mas analisando os textos que falam sobre ele, não é? No capítulo 7, 50, 51, no capítulo 19, analisando, você vê que Nicodemos, ele acreditava, ele cria em Jesus. Amém, irmãos? Ele acreditava, ele cria na pessoa bendita de Jesus, e a fé dele levou ele a ter interesse em Jesus. Que você possa ter interesse em conhecer Jesus. Para continuar, eu preciso dizer isso aqui, porque nós estamos vendo um tempo hoje, irmão, em que muitos estão perdendo o interesse nas coisas de Deus. Muitos estão perdendo o interesse no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. Liga para 2 ou 3, não perca o interesse em Jesus. Não perca o interesse em Jesus. Não perca o interesse em sua palavra. A maior profecia é a palavra. João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as escrituras, a palavra, porque vocês cuidais ter nelas, na palavra, a vida eterna, e é delas que de mim testifica. Você quer saber quem é Deus? Leia a Bíblia. Você quer saber quem é Jesus? Leia a Bíblia. Você quer saber quem é o Espírito Santo? Leia a Bíblia. Ouça a palavra de Deus, guarda no teu coração. Provérbio capítulo 1, versículo 5: para o sábio o ouvir é crescer em sabedoria. O tolo despreza o conhecimento. A palavra não precisa não, a palavra não precisa não. Seu tolo, para o sábio não, eu quero ouvir a palavra, eu vou me debruçar. Eu quero a palavra, eu quero alimento, eu quero pasto verde, eu quero pasto verde, eu não quero pasto seco não, eu quero pasto verde. Quem quer se alimentar do pasto verde? Isaías 55:11 diz que a palavra que sai dele não volta para ele vazia. Não volta para ele vazia. Quando ela sai, ela cumpre o propósito pelo qual Deus a enviou. Essa palavra está te levantando nesse dia de hoje. Essa palavra está te levantando nesse dia de hoje. Essa palavra está te levantando nesse dia de hoje. Essa palavra está te levantando nesse dia de hoje. Então você que ainda não é cristão, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que você possa ter o interesse de conhecer Jesus, de se aproximar de Jesus, de buscar Jesus. Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está. Vai chegar o tempo que muitos vão buscar. Vai chegar o tempo que muitos vão querer. Ah, como eu queria estar na igreja agora. Ah, como eu queria estar no culto agora. Ah, Deus. Ah, como eu queria estar na igreja para ouvir a palavra, para fazer com Maria, me sentar aos pés do Mestre, para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir a sua palavra. Quantos agora queriam essa oportunidade e estão na UTI, na CTI, estão em coma? Quantos igrejas que rejeitou a palavra, que disse eu não preciso, e agora estão pagando um preço muito alto? Mas cabe a nós a misericórdia, cabe a nós orar por cada vida.
Se alguém está passando, não é? Pelo dia mal, não se alegre. É isso aí, é muito bom. Isso, Jeová. Peça agora a outra mão, Jeová. Já pegou a primeira, pega a segunda, Jeová. Jeová já pesou a primeira, ela já está pendendo para o outro lado, ele já está pendendo. Pesa a outra, Deus, agora. Não. Deixe Deus fazer a vontade dele, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor. E quando você vê a providência, não se alegre. Não levante seu nariz, não. Mas fique na sua posição de serva, Fique na humildade, fique na posição de lugar. Porque quem se humilha, Deus exalta. Cadê aqueles que estão na posição aqui? Tem vitória para quem está na posição e no lugar. Oh, glória a Deus. Então busque o Senhor, procure por Ele, porque Nicodemos procura. Mesmo ele sabendo que os judeus eram contra. Olha aí. Basta dizer, eu vou para a igreja hoje. Meu amigo, o capeta se levanta da esquerda, da direita, do chão, de cima. Cara feia, aparece tudo que é lado, meu irmão. Basta você dizer, eu vou para a igreja. Se for no evangélico, é pior. Se for uma pessoa não evangélica, rapaz, hoje eu estou pensando em ir para a igreja. Misericórdia. Se levanta, é cachorro de vigia, é tanta coisa, meu irmão, para a pessoa não chegar lá. Meu Deus do céu, botou o sapato aqui, o sapato assim, você está um pé, meu pai do céu. Cadê o outro sapato? Cadê o outro pé? A minha blusa estava aqui agora, meu Deus, eu não estou doido não. Eu botei a blusa aqui, cadê a minha blusa, João? É assim ou não é? Quando você se aproxima finalmente, achou o sapato, chega alguém na porta. Acha o sapato da blusa, está pronta, alguém chega, rapaz, quanto tempo que eu não te vi, pensa que eu estou de saída aqui, mas e já vai entrando na casa, não, amiga, eu te dou uma amiga, senta aí, mulher, não tem mulher, é assim, não é, irmão? E muitas vezes nisso a pessoa não chega. O inimigo investe para você não chegar na casa de Deus. Mas você chegou, levanta a sua mão aí. Ele investiu, mas você chegou. Ele investiu, mas você chegou para a glória ao Deus da glória. E quem da glória recebe? Quem da glória recebe de Deus. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Só não recebe quem é incrédulo. Incrédulo não recebe nada. Mas quem crê, meu irmão, vê a glória dele. Então aqui para terminar, eu citei aqui João 11:39, ó. O Espírito Santo está voltando o texto. Tirai a pedra. Então aquilo que é para tu tirar, vamos tirar. Sempre tem alguma coisa para você deitar fora. Sempre tem alguma coisa para tu tirar. Agora olha o versículo 40 que eu quero enfatizar. Capítulo 11, versículo 40, que ele falou de João. O que é que ele disse? Capítulo 11, versículo de número 40. 39, ele diz: tirai a pedra. Aí Marta diz: Senhor, já cheira mal. Senhor, Marta, olha Marta, já cheira mal, Senhor, porque é de 4 dias é 40. Marta, eu já tinha dito, Marta, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então a glória de Deus é para quem crê. A glória de Deus não é para incrédulo. A glória de Deus é para quem crê. É para quem acredita. Então Hebreus 11, primeira fé é o fim e fundamento. Agora olha o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar
a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que todo aquele, ou qualquer pessoa, importa que todo aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. E é galardoador daquele que o busca. Ele tem recompensa para aquele que busca. Ele tem recompensa para aquele que se humilha. Ele tem recompensa para aquele que desce. Ele tem recompensa, igreja. Ele tem recompensa para aquele que se humilha. Muitas vezes, para ele tu ganhar, ele tu tem que se humilhar. Para ele tu ganhar, ele tu tem que perder. Não é? Assim não é? Alguém, eu não vou com a cara dela, eu não gosto dela. Não é assim. Meu irmão, só vai ter plena comunhão no céu. Só vai ter plena comunhão dentro de casa. E quando ele estiver nessa terra, meu filho, segura. Segura. Enquanto você estiver aqui, vai ter competição, vai ter de tudo um pouco. Vai ter, meu irmão. Vai ter. Aí alguém olha, eu não gosto dela, eu não gosto dele, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Aí tá metendo o pau, tá vendendo, tá caluniando, tá defamando, tá perseguindo, e você tem que fazer a diferença. Meu amigo, é aquilo que a gente vê que focinho de porco vai tomar. Ele tudo tem que fazer a diferença, meu irmão. Liga para 2 ou 3, vamos fazer a diferença. Não é só de tu pregar, é viver. Vamos fazer a diferença. Vamos nos esforçar para fazer a diferença. Eu já contei aqui, mas não custa nada repetir. Eu estava num processo espiritual tremendo, uma batalha travada espiritual. Eu estava na casa de um pastor amigo meu fazendo uma campanha, propósito, o nome de Deus. E no caminho, quando eu estava indo para a casa dele, o diabo, eu estava numa batalha cara a cara com Satanás. E ele falou para mim assim: eu vou te derrubar. Eu ouvi a voz dele. Andando o infeliz falando comigo. Enquanto Deus está em silêncio, o bicho está falando à vontade. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Jeová está em silêncio, eu estou orando, pedindo resposta. Jeová está em silêncio. E o outro aí está falando com tudo. E ele: vou derrubar você. Olha, eu ouvi, eu falei que estava todo. E ele estava repreendido, bicho feio, cara feio. Sangue de Jesus vem por ele, repreendido. Irmão, era uma batalha. Ele falava, eu repreendia, ele continuava ali. E eu sentia a presença dele andando, e aquela perseguição. Uma batalha espiritual travada. Quem já passou sabe o que eu estou falando. Batalha espiritual travada, só sabe quem já passou. E quando eu estou chegando perto da casa do pastor, tinha um casal de evangélicos. Aleluia. Tinha um casal de evangélicos. Eu vou chegando num processo daquele, aí estava um casal. Fizeram uma fofoca minha para esse irmão, porque eu não sabia. O bicho trabalhando por debaixo dos panos. Ele trabalha, sabe? O trabalho dele é esse aí. Aí ele trabalhando e não sabia de nada, rapaz. O negócio estava feio. E quando eu vou chegando, aí ele fala de lá: Pai do Senhor. Ele é a esposa da mulher para cá, como fosse uma Abigail. Abigail, uma mulher calma para cá, a esposa dele. Mas ele, meu filho, sai de baixo. Aí eu vou chegando, aí ele: Pai do Senhor, deu a paz, né? Pai do Senhor. Um tom de ira, de raiva. Pai do Senhor. Quase que dizia: sai dele. Pai do Senhor. Aí ele disse: ó, Pai do Senhor. Aí eu respondi baixo. Meu problema é que eu respondi baixo. Se eu soubesse assim: amém! Para evitar o que eu passei, se eu soubesse dizer amém! Aí, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Aí eu olhei assim: amém. Eu respondi baixo. Glória! Sabia de nada, irmão. Até sendo que eu não mentir. Aleluia. Escute isso. Eu, amém. Esse camarada se irmão que não ouviu o amém. Era um peito comprido. Quando eu vou descendo dele, para chegar na casa do pastor, que morava embaixo, e ele morava embaixo da casa do pastor. Escuta isso. Ele morava embaixo da casa do pastor. Eu venho lá, descendo, entrei no peito, vou descendo. Aí ele: ei! Continuei, ei! Eu vou olhar porque eu não falei. Aleluia! Se fosse ele, aí a esposa: meu filho, quase que eu ouvi a mulher: meu filho, deixa pra lá, meu filho, não
Jesus. Irmão, as caras começou a estremecer, porque a gente sente quando acredita. Quando tem algo sobrenatural em você, sente. Aleluia. Mesmo que o espiritual ele chega, não está sentindo nada, está tudo na boa, está tudo bom. Está tudo na boa. Mas crente espiritual, irmão, ele é diferenciado. Ele discerne. Ele espiritual, levanta a mão. Você tem discernimento de Deus. Você tem discernimento. Nós temos que ter discernimento. Tem que estar atento para saber o que é Deus, a cara do diabo. Aleluia. Irmãos, eu vou entrando e ele. Eu digo, Jesus, enquanto ele falar ele, não vou olhar não. Eu quero comigo, irmão, quando ele falar ele, não vou olhar, porque ele me conhece. Visita a igreja de todo mundo. A gente não teve nenhum problema. Por que ele está me chamando de ele? Mas era o diabo ali, irmão. Eu senti naquele negócio, aquela coisa espiritual. Muitas vezes você fica, não é, sem entender, e muita coisa é o adversário. É por isso que Deus quer que tu fique atento, ligado. Diga para 2 ou 3 aí, fica atento, fica ligado. Diga, naquele lugar você tem que estar atento, atenta. Em todo lugar nós precisamos estar ligados, atentos. Vacila não, dorme não, fica atento. Fica ligado, meu irmão. Você tem que estar atento. Porque nós estamos em batalha, em guerra. Como é que tu vai dormir na batalha? Imagina um soldado dormindo na guerra. Para e pensa. É ou não é? Presta bem atenção. Está aqui os soldados lá de cá, os inimigos estão lá de lá, meu ligado. Se o soldado está aqui, olha, tome bala daqui, bala de lá, aí sei que está aqui. A bala vem do lá, tchau. Aí o inimigo de lá, está rapando para ali, ó. Dormiu ali com o rifle, rapaz, dormiu. Tchau. Então na batalha, tu tem que estar ligado. Na batalha, tu tem que estar atento. Aí ele com muita raiva, ele, ei pastor, ei pastor, acho que a gente ainda estava, Jesus tem misericórdia, eu sabia que vinha pouco, porque eu e tu sempre, ele não sabe, Deus mostra, eu digo, Jesus, o negócio é sério, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei, não sabia, irmão. Aí ele, ei pastor, pelo tom, disse misericórdia. Aí quando eu virei, diga meu amigo, as caras já estavam, eu sentindo uma guerra. Diga. Aí a esposa dele, vamos amiga aí. Não, amor, deixa eu falar meu filho. Irmão, o olho do homem estava desse tamanho. Estava já pulando para fora da caixa. Estava já pulando para fora da caixa. O olho estava desse tamanho. Irmão, ele é um moreno alto, forte. Igreja. Quando eu olhei, veio uma cara bem feia. Chega a estar bufando. Aí quando eu olhei, eu disse, diga. Ele disse, por que eu dei a paz e você não respondeu? Eu disse, Senhor, eu disse, não, meu amado, eu respondi. A esposa, deixa meu velho. Eu disse, não, meu irmão, eu respondi, você não ouviu. Não, você não respondeu. Você não respondeu, não. Assim mesmo. Eu disse, não, meu amado, eu respondi, eu falei baixo. Mas eu respondi, meu irmão. E ali eu disse, o que está acontecendo? Sabe o que ele fez? Desça logo. Desça! É o beco, tem uma escadaria para chegar na casa do pastor, embaixo da casa dele. Desça logo, você não pode morrer. Evangélico, hein? Desça logo! Eu disse, peraí,
Desça logo. Irmão, desça, já desceu? Já desceu, já? Jesus não é ele não. Outra hora aí todo mundo, como é que vai fazer? Quem vai descer é você, rapaz? Todo mundo? O velho homem, a velha mulher? Não é assim? O velho homem, a velha mulher, eu e todo mundo? É para eu descer? É para descer. Então vem me fazer descer? É isso mesmo, vem me fazer descer. Venha. É assim ou não é todo mundo? Hã? Mas quando é que tu vem para Cristo, é nova criatura. É o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Hã? Já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Ó, Deus está tratando conosco. Escuta isso. E quando eu olhei, ele desça logo. Meu Deus, vamos também abrir com você por Deus. Meu Deus, vamos estar lutando para correr. Jesus, fica essa criatura, tem misericórdia, Senhor. Não fiz nada, Senhor. Desça logo. Eu olhei para ele, disse, amado, eu te amo em Cristo, Jesus. Você não ama ninguém. Olha, igreja, eu olhei e eu disse, cala, desça. A carne querendo falar, que é eu e tu, é de carne e osso. É assim, não é? Eu e você de carne e osso. Hã? E muitas vezes a tua carne quer falar. Muitas vezes você quer dar lugar ao velho homem ou à velha mulher. Acontece com você, mas comigo acontece. Não vou passar testado aqui de hipócrita. Hã? Não, senhor. Aqui não é lugar de passar testado de hipócrita. Não. Hã? Essa é a verdade, irmão. Nós lutamos contra nós mesmos. Eu aprendi, tenho comigo que a maior luta não é nem contra o diabo, é contra nós mesmos. Hã? A nossa própria carne, a nossa própria natureza. O diabo vem, tu está repreendido em nome de Jesus, ele quer fora. Agora a minha, tua natureza é todo dia, meu irmão, constantemente, é toda hora, praticamente. Batalha, guerra, quer nos levar para o pecado, e o Espírito Santo quer nos levar para Deus. Aleluia. Hã? A carne faz isso, faz aquilo, e Deus não, faça não. Fique no lugar, fique na posição. Eu fiz o que teu irmão, estou concluindo, desci, cheguei na casa do pastor pela misericórdia. Desça logo, cara, a boca, desça. Me calei, desci, cheguei na casa do pastor, abri o propósito, louvei. Na outra semana, quando eu venho no caminho para chegar na casa do pastor, já vi orando, Deus tem misericórdia. Porque na semana passada ele estava nesse mesmo horário aqui com a esposa, que ele resolvia as coisas dele ali no beco lá. E tem misericórdia, para não deixar ele estar lá não. Já viram que eu vim orando, irmão? Quando eu vou chegando, eu olho, ele não estava, isso é aleluia. Glória a Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Quando eu entro no beco, chego na casa do pastor, quando eu quero enfatizar. Quando eu chego na casa do pastor, glória a Deus, eu vou montar lá, glória a aleluia. Quando eu entro, pastor, vamos conversar, pastor, embora. Quando eu ia começar, Deus disse, para. Você não vai abrir o propósito agora. Deus fala comigo. Pastor, vamos começar? Vamos orar? Os pastores, eu preciso fazer algo que Deus está mandando. Deus disse, você não vai abrir o propósito agora. Você vai na casa dele, porque ele está em casa. Meu Deus. Olha aí. Olha como Jesus faz. O pastor assim, quando eu ia abrir, ele disse, não, abre agora. Antes, vá na casa dele. Eu morando embaixo da casa do pastor. Deus disse, o Senhor está em casa, vá lá que ele está lá. Aleluia. Vá pedir perdão a ele. Jesus, eu pedi perdão. Homem me humilha, me pisa, volta para correr, desça logo. Eu disse que amava ele, tu ama ninguém. Se o Senhor mandou me agradecer, vai lá, rapaz. Faz o que eu estou mandando, vai na casa do homem. Olha, bacana, sobre minha revaciada. Ande na terra. Venha, decai a chave. Olha, bacana, síria. Vai na casa dele, ele está em casa. Deus me revelou, não sabia. Ele está lá, Você não está lá, não está lá. Porque tu quer dar desculpa, amanhã eu faço. Depois eu vou. Não, pai, eu vou ajudar não, tua coluna, quer coluna. A coluna, eu não digo,
diz que o obedecer é melhor do que sacrificar. Obedece a ordem de Deus, faça o que Deus está mandando. É melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos tanto sacrifício sem obediência. E ali eu fui, igreja. Quando eu cheguei na casa do homem, pastor, segura um pouquinho que eu vou aqui. Vai para onde, pastor? Ele não enxerga. É difícil, o pessoal não enxerga. Ele, vai para onde, pastor? Eu vou aqui, pastor, segura aí. Cheguei na casa do homem, bati palma. Quem vem? A esposa, Abigail. Quem é que vem? A esposa, Abigail. Aí ela vem, fala, senhor pastor, senhor por aqui? Amém, irmã? Aí ela disse, o que é que o senhor quer? Seu esposo está aí? Ela está, eu chame ele, por favor. Aí ela falou, não. Ele dobrou assim, quando ele sai da sala, ele sai cara a cara comigo. Ele pensava que era o vizinho, outra pessoa. Aí os portas aqui, a porta, né, a sala, aí ele passou. Opa, quem é quando ele me viu, irmão, ele viu. Quando ele passou para a sala, que ele viu que era o vizinho da pessoa, era eu, ele transformou-se. Cara, feio, parece um balão. Se transformou, a cara ficou feia. Eu disse, calma, meu amor. Na hora. Eu disse, calma. Pelo amor de Deus, vai infartar, meu irmão. Posso dizer, calma, meu irmão, não infarta, não. Eu disse, calma, irmão. Na hora. Deus me disse, calma, Marcos. Eu transformou, calma, meu irmão. Deus mandou vir aqui e pedir perdão. Aí ele, aleluia, glória. Transformou-se. Deus mandou vir aqui pedir perdão a você. O cara quase cai para trás. Quando eu disse, Deus mandou vir aqui pedir perdão ao Senhor. Aí ele olhou para mim e disse, como é que era? Abriu um sorriso. Ele disse, agora que ele vai pedir perdão também, que ele quase dava em mim aqui em cima. Eu quero comigo, né? Ele vai pedir perdão também, porque ele quase dava em mim aqui em cima, ele vai pedir perdão, tá comigo? Ele vai pedir perdão. Ele é ruim, meu filho. Eu só Deus mandou pedir perdão ao Senhor. Aí ele abriu um sorriso. Ah, é isso? É isso? Você veio para pedir perdão? É, meu irmão, Deus mandou vir. Eu não vim por mim mesmo, não. Deus mandou vir aqui pedir perdão ao Senhor. Aleluia, Aí olha o que ele fez. Ó, a soberba. Aí ele, é isso mesmo. Todos que faz comigo, vem aqui na minha porta me pedir perdão. Irmão, na minha cara. Eu olhei para ele e disse, não, Jesus, ele não falou isso não. Não, ele não está dizendo isso na minha cara não. Eu vim aqui, me peço perdão, o cara me bota para correr, eu não fiz nada. Eu não tinha feito nada, irmão, nada. Eu digo, eu venho aqui pedir perdão, o cara era para ele pedir a mim, eu estou pedindo a ele. E ele já diz que quem faz com ele vem na porta pedir perdão. Eu olhei para ele assim, ele fica na tua, vai embora. Fique na paz, meu amado. Esse dia eu não disse nada. Ele, amém, meu filho, olha a paz. Olha assim, mas deixa comigo. O que é que Deus quer de mim e você, irmão? Que você libere o perdão. Que você perdoe. Que você venha perdoar, que você possa liberar o perdão para alguém. Que você possa perdoar alguém. Não é fácil perdoar, igreja, mas é isso que Ele quer de mim e de. E tem vitória que para chegar Ele tudo tem que perdoar. Tem bênção que não chega na minha tua vida sem tu não liberar o perdão. E a maior vitória é a salvação. Só alguém que perdoa. O próprio Jesus declarou, não é? Aquele que perdoar será perdoado. Aquele que não perdoar não será perdoado. É Jesus. Então, não importa o que alguém fez ou deixou de fazer, libere o. Fica para Deus, libere o perdão. Libere o perdão. Libere o perdão, igreja. Aleluia. Libere o perdão. Ainda aqui nesse segundo ponto, aqui tópico, em segundo lugar, nesse segundo tópico aqui, ó, Nicodemos reconhece Jesus como mestre. Nicodemos reconhece Jesus como mestre. Então, ó, Nicodemos reconhece Jesus como mestre. Está no capítulo 3, versículo 2. Já estou encerrando. Está no capítulo 3, versículo 2. Nicodemos reconhece Jesus como mestre. Olha o texto. E este foi ter vindo hoje com Jesus, ó, e disse:
Disse-lhe, o que está aí? Rabi, bem sabemos que és o quê? Mestre, vindo de Deus. Escute isso, estou no horário. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Nicodemos, né? Em segundo lugar, Nicodemos reconhece Jesus como mestre. Ele reconhece que Jesus é um mestre. E não é qualquer mestre não, meu irmão. O mestre dos mestres. Ele reconhece que Jesus veio de Deus. Ele reconhece que Jesus é um homem levantado por Deus. É alguém que Deus levantou. Ele reconhece isso. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece que Jesus foi levantado por Deus. Ninguém sabe. O texto é claro. Nós sabemos que és mestre. Vindo de quem? Vindo de Deus. Olha o que diz João capítulo 6, versículo 38. Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nicodemos está dizendo: quem enviou você, Jesus, foi Deus. Aleluia. O Senhor é um enviado de Deus. Nicodemos reconhece que Jesus é mestre. Nicodemos reconhece a autoridade de Jesus. Nicodemos reconhece que Jesus não é qualquer pessoa. Reconheça que Jesus é o único Senhor e Salvador. Reconheça que só Jesus pode salvar você, conforme Atos 4:12. Porque em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não existe mediador, existe mediador. O mediador se chama Jesus de Nazaré, o único que pode salvar você. Então reconheça que Jesus é o único Senhor e Salvador. Entregue sua vida a Jesus. Receba Jesus como teu único Senhor e Salvador. E se proponha a segui-lo, a ser um discípulo dele. Não é? Porque o significado da palavra discípulo é o quê? Alguém que segue ensinamento de outro. Então, se submeta à autoridade dele, se submeta a ele. Se você ainda não entregou sua vida a ele, entregue. Faça isso agora, faça isso hoje, para a glória de Deus. Então, esse segundo tópico aqui, encerrando, Nicodemos reconhece Jesus como mestre, por causa dos sinais que Jesus operava. Nicodemos reconhece que Jesus é mestre por causa dos sinais que Jesus operou. Está no texto, olha aí, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, está aqui a fé de Nicodemos em Jesus. Nicodemos reconhecendo Jesus, Nicodemos não é se interessando por Jesus, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. Está aqui, sinais fala de que, igreja? Sinais fala de prodígios e maravilhas. Sinais fala de milagres. Dobre a sua atenção, que eu estou também para o fim. Sinais fala de milagres, prodígios e maravilhas. Então Nicodemos está deixando claro. Foi Deus quem te levantou. Tu és um homem de Deus. Foi Deus quem te enviou. Nicodemos reconhece isso. Através, não é, das palavras de Jesus, através dos sinais que Jesus ele operava. Porque creio eu, Nicodemos ouvia, sim ou não? Olha, o cego está enxergando. Ele ressuscitou o morto. Operação de maravilhas. O morto ressuscitar, isso é operação de maravilhas, irmão. Então Nicodemos, creio eu, conjecturando que ele ouviu falar de Jesus, que ele ressuscitou mortos, que ele curou os enfermos, ele deu vista aos cegos, ele fez surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar,
purificou os leprosos. Então Nicodemos, irmão, ele confirma a fé dele em Jesus, através daquilo que Jesus operava, e ainda hoje ele continua operando, porque ele não mudou, ele é fiel. A segunda coisa aqui, Nicodemos reconhece que Jesus, reconhece que Jesus é mestre por causa da sua palavra. Os seus ensinamentos, você vê no próprio texto, aqui eu estou encerrando, você vê no próprio texto aqui, versículo 3, versículo 5, versículo 5 por diante, você vê no próprio texto, na própria narrativa, Jesus, ele ensinando a Nicodemos. Olha a epígrafe do texto: Jesus institui, quer dizer aí? Melhor dizendo, Jesus instrui quem? Nicodemos. Jesus instrui Nicodemos. Então está falando o quê? Da palavra, está falando do ensinamento. Então no próprio texto, analisando o texto, você vê Jesus ensinando a quem? A Nicodemos. O que é que Jesus ele está ensinando a Nicodemos, irmão? Jesus transmite o que para Nicodemos? Ensinamentos, igreja, como o novo nascimento. Ele transmite o ensinamento do novo nascimento para Nicodemos. Ele vai declarar para Nicodemos, no versículo 7, do capítulo 3: não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus, ele convida Nicodemos ao quê? Ele convida ao quê? Ele convida Nicodemos a nascer de novo. Isso aqui é o terceiro tópico. Ele convida Nicodemos a nascer de novo. E nesse dia de hoje, Jesus está te convidando a nascer de novo. Nascer de novo é nascer de cima, é nascer de Deus, é nascer do alto. Nascer de novo fala de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador e se disponibilizar a obedecer a sua palavra. Isso é nascer de novo, é entregar a vida a Cristo, é dizer: Cristo, a partir de hoje eu vou te obedecer, eu vou guardar a tua palavra, eu vou fazer a tua vontade, eu vou andar nos teus preceitos, eu vou andar nos teus caminhos, eu vou fazer o teu querer. Eu quero nascer de novo. Abra a boca, declara o nome de Jesus. Ele está convidando você que ainda não nasceu de novo a nascer de novo nesse dia de hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, agora. Não deixe para amanhã não o que você pode fazer hoje. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, quando Pedro ele prega, o texto bíblico diz que uma massa de pessoas agora é movida a se arrepender. E no capítulo 2, versículo 37, o povo diz: que faremos, irmãos? O que a gente deve fazer para ser salvo? O que devemos fazer, varões? Galileus. Aí Pedro, no versículo 38 do capítulo 2 de Atos, ele vai dizer o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento fala de quê, irmão? Arrependimento fala exatamente de trilhar um caminho totalmente diferente do caminho que está. Arrependimento fala de dar meia volta para trilhar o caminho de Deus. Arrependimento, essa palavra arrependimento, irmão, ela fala disso: mudança de rota, mudança de vida. Você decidir abrir mão daquele estilo de vida que você está para receber o estilo de vida de Cristo. É o que está em Efésios capítulo 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas de pecado. Então Cristo nos vivificou, Ele nos deu o quê? Vida novamente.
Porque quando é que você tem a vida? Lá em Adão. Mas quando Adão peca, juntamente com Eva, toda a humanidade cai em Adão. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A Bíblia é clara, Romanos 5, versículo 12. Então toda a humanidade caiu em Adão. Por isso que todos nós somos o quê? Pecadores. Agora, existem duas classes de pecadores: pecadores que foram remidos no sangue de Jesus, e pecadores perdidos, que estão vivendo em uma vida de pecado, em uma vida de desobediência a Deus e a sua palavra. Então, nesse dia de hoje, Jesus está convidando você ao novo nascimento. Ele está convidando você a nascer de novo. Ele está convidando você a recebê-lo como teu único Senhor e Salvador, que pode adorar o nome de Jesus. Ele está convidando você, meu amigo, minha amiga, você que está nos vendo pelas redes sociais, você que está aqui, que não é evangélico ainda, você que está ouvindo a palavra, Ele está convidando você. Ele está convidando você ao novo nascimento, a nascer de novo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Para você entrar na vida, para você ter a vida eterna, você tem que nascer de novo. Igreja, não tem como ter a vida eterna sem nascer de novo. E nascer de novo implica, não é, em mudar as atitudes, mudar as ações, não é? Fazer uma aliança com Cristo. Nascer de novo, não é? Fala, sabe, de uma nova pessoa, de uma nova criatura. Aleluia! Não é assim? É um novo nascimento, é nascer de cima, é nascer de Deus, é nascer do Espírito Santo. Então Deus, Ele quer nessa noite que você nasça de novo. E só pode nascer de novo através do Senhor Jesus. Para você nascer de novo, receber o perdão e a salvação, é necessário você entregar sua vida a Jesus Cristo.